Cale a boca! Silêncio! A faxineira sussurrou com urgência, tapando a boca do patrão antes que qualquer palavra escapasse. Naquele corredor iluminado pelo azul suave da noite, tudo parecia suspenso, como se um segredo gritasse atrás das paredes. A respiração presa, o toque inesperado, a sensação de que o perigo espreitava a cada passo. O empresário ficou paralisado, sem saber se aquilo era medo, aviso ou um pedido de socorro silencioso. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Samuel não esperava nada daquilo ao chegar em casa mais cedo, decidido a retomar as rédeas da própria vida após meses de rotina caótica. Ao atravessar o hall do apartamento, mal teve tempo de pousar a pasta quando sentiu a mão firme de Vivi, a nova faxineira, cobrindo sua boca. Os olhos dela, tão intensos quanto a voz abafada, deixavam claro que não era brincadeira. Ela o puxou rapidamente para trás de uma pilastra, os dois imersos num silêncio que parecia ecoar pela casa inteira. De onde estavam, Samuel ouvia apenas ruídos distantes, portas se fechando, passos leves, uma tensão pairando no ar. Queria protestar, perguntar o que estava acontecendo, mas Vivi mantinha o dedo nos lábios, gesticulando com a cabeça para que ele confiasse. O corredor, antissímbolo da rotina e segurança, agora parecia um cenário de suspense, onde cada gesto tinha peso de vida ou morte. O tempo parecia não passar. O coração de Samuel batia mais forte. Não sabia se era pelo susto ou pelo medo do que poderia descobrir. Vivi, sempre tão reservada e eficiente, agora transmitia um desespero silencioso, o olhar vasculhando cada canto, cada sombra. Só depois de alguns minutos, ela arriscou sussurrar. É só esperar. Por favor, fique aqui. E naquele instante, Samuel entendeu. Naquela casa, nem sempre o silêncio era paz. Samuel ficou imóvel, quase sem respirar, atrás da pilastra, sentindo a mão de Vivi ainda trêmula em seu braço. O corredor do apartamento parecia mais comprido do que nunca. Cada detalhe se intensificava. A luz amarelada dos lustres, o leve cheiro de cera no chão recém-limpo, o tic-tac do relógio misturando-se ao barulho abafado vindo do fundo do apartamento. Por alguns segundos, o empresário lutou contra o impulso de sair dali, de exigir respostas, mas algo no olhar de Vivi lhe dizia que qualquer movimento errado podia trazer consequências. Vivi soltou o braço de Samuel devagar e olhou fundo em seus olhos, como se pedisse confiança sem usar palavras. O silêncio deles era quase sufocante. Do outro lado do corredor, uma porta se fechou com força e um murmúrio atravessou as paredes. Samuel apertou o punho, mas a empregada ergueu uma mão, pedindo calma. Sinais trocados, olhares, tudo em silêncio, um pacto improvisado nas sombras daquele lar. Passos firmes soaram vindos da direção dos quartos. Samuel, sem ser visto, se posicionou atrás de uma coluna, observando de relance. Era Glória, a nova esposa, cruzando o corredor com o celular na mão e expressão dura no rosto. Seus saltos batiam no piso de madeira com ritmo constante, autoritário, como se marcassem território. Glória passou. Nem percebeu a presença dos dois escondidos e entrou no quarto das crianças sem hesitar. A porta fechou-se atrás dela e, em poucos segundos, os tons de voz começaram a mudar. Samuel ouvia apenas trechos entrecortados, mas cada frase soava como um golpe. Levanta, Manuela. Isso não está do jeito que eu pedi. Você não aprende nunca, não é? O som do colchão sendo arrastado, de brinquedos caindo no chão. Uma vozinha baixa respondeu, submissa, quase inaudível. Era Manuela, a filha caçula, sempre doce e delicada, agora enfrentando a impaciência fria da madrasta. Vivi encarou Samuel, os olhos brilhando de tristeza e indignação. Ela fez um gesto rápido, como se quisesse dizer, está vendo? Samuel sentiu um aperto no peito. Na sala, Felipe, o filho mais velho, tentava se ocupar desenhando num caderno, mas rabiscava apenas linhas tortas.
Seu rosto estava pálido e os olhos vermelhos revelavam noites mal dormidas. Glória surgiu de novo, agora com uma almofada na mão, e arremessou o objeto no sofá ao lado do menino, assustando-o. Felipe, que bagunça é essa? Você não faz nada direito. Ele não reagiu, apenas fechou o caderno com mãos trêmulas, a cabeça baixa, tentando se tornar invisível. Samuel se lembrou do tempo em que os filhos riam alto, corriam pela casa, enchendo cada canto de vida. Agora, tudo era silêncio e passos medidos, cada criança ocupando um espaço mínimo para não chamar atenção. A presença de Glória transformava tudo ao redor. Até o som da televisão parecia mais baixo, como se a casa inteira se adaptasse ao humor da madrasta. Manuela saiu do quarto, carregando uma colcha amassada. Seus olhos se encontraram com os de Vivi, e a menina mordeu os lábios, tentando segurar as lágrimas. Glória seguiu logo atrás, sem um pingo de afeto no olhar, apenas a frieza de quem fiscaliza um funcionário, não uma família. Samuel só conseguia pensar em como aquela mulher tinha conquistado sua confiança, como ele mesmo havia se enganado com a aparência afável e os gestos educados diante dos outros. Mas agora, vendo tudo por outro ângulo, sentia-se traído. Vivi continuava ao lado dele, atenta, como se sentisse cada emoção do patrão. O corredor parecia mais apertado, o ar mais pesado, e cada minuto escondido ali fazia Samuel sentir o peso da omissão. O som de uma xícara se espatifando na cozinha quebrou o silêncio. Manuela, nervosa, havia deixado a louça escorregar. Antes que a menina pudesse juntar os cacos, Glória gritou, a voz ecoando pela casa. Você é mesmo desastrada, nem para ajudar serve. Manuela se encolheu, segurando as lágrimas. Felipe, que assistia tudo, largou o caderno e tentou ajudar a irmã, mas Glória o empurrou para longe, dizendo que ela mesma resolveria aquilo, que não queria mais ninguém atrapalhando. Vivi, aflita, precisou conter o impulso de entrar para proteger as crianças. Samuel, do outro lado da parede, teve que se segurar para não avançar e exigir explicações. Durante minutos, tudo se desenrolou num balé de tensões, gritos, sussurros e olhares desesperados. Vivi finalmente olhou para Samuel e sussurrou, tão baixo que quase não se ouviu. É sempre assim. Só muda quando o Senhor chega. Eles já aprenderam a esconder tudo. O empresário engoliu seco. Viu Felipe pegando o caderno do chão, escrevendo palavras apressadas e depois rasgando a folha com força. Manuela juntou os cacos da xícara, as mãos pequenas tremendo. O corredor se encheu de ecos de infância roubada, sonhos adiados por medo, alegria sufocada por autoridade. Naquele momento, Samuel entendeu o porquê da urgência de Vivi, o porquê do silêncio, o porquê dos olhares carregados de mensagens que ninguém mais parecia captar. A empregada, que sempre soube mais do que podia contar, agora implorava por uma chance de mudar aquela história. Não havia mais como negar o que estava diante dos olhos. Os olhares não mentiam, gritavam por socorro. E ele, Samuel, precisava decidir se continuaria de olhos fechados ou se teria coragem de enxergar e agir antes que fosse tarde demais. Depois daquele momento escondido no corredor, Samuel sentiu seu mundo girar, como se cada parede da casa tivesse olhos e ouvidos. O ar estava carregado de tudo que não se podia dizer, e até a luz da manhã parecia entrar mais devagar, como se hesitasse em iluminar o que realmente acontecia ali dentro. Durante o café, ele se esforçou para agir normalmente, mas cada gesto, cada troca de olhares com Vivi carregava mensagens silenciosas. Glória, com ares de rainha, supervisionava tudo, sentada à cabeceira da mesa, controlando até a quantidade de açúcar nas xícaras das crianças. Manuela mal tocava na torrada. Felipe, de olhos baixos, mastigava sem pressa, como se temesse qualquer movimento brusco.
Quando Glória levantou para buscar o celular na sala, Vivi aproveitou a distração e se aproximou de Samuel para recolher um guardanapo. Mas o que entregou foi um recado. Preciso falar com o senhor, sozinhos. Ele assentiu com um movimento quase imperceptível, sentindo o peso daquele pedido. O apartamento, espaçoso e elegante, agora parecia apertado, como se cada parede guardasse segredos. No corredor, um quadro antigo pendia levemente torto, e Samuel notou isso pela primeira vez, talvez por estar mais atento, talvez por buscar distração no meio de tanta tensão. Os passos de Glória ecoavam pelo piso de madeira, marcando seu território com a certeza de quem dita regras. As crianças recolheram as louças com rapidez. Manuela esbarrou em um copo, que quase caiu. Mas Felipe segurou a tempo. Cuidado, você só faz besteira, murmurou Glória, sem nem olhar para a menina. Vivi, por sua vez, estava sempre por perto, olhos atentos, mãos ágeis, parecendo antecipar cada movimento de Glória, pronta para agir se fosse preciso. Após o café, Samuel simulou que precisava de um documento no escritório, deixando a porta entreaberta. Vivi apareceu poucos minutos depois, carregando uma pilha de roupas de cama recém-passadas. Mas o olhar dela dizia que o motivo era outro. Ela fechou a porta com delicadeza, pousou os lençóis sobre a poltrona e, sem rodeios, falou baixo. O senhor precisa saber o que acontece aqui quando não está. O empresário arregalou os olhos. Até então, as suspeitas eram sombras, nada concreto. Vivi hesitou antes de continuar. Eu já tentei falar antes, mas Glória ameaça me mandar embora se eu disser qualquer coisa. As crianças pedem para eu não contar, morrem de medo de serem mandadas para longe. Mas ontem, o senhor viu. Ela se aproximou, voz embargada, mãos trêmulas. Ela não grita só com eles. Já vi Manuela trancada no banheiro por quase 1 hora, porque deixou uma toalha molhada no chão. Felipe ficou um fim de semana sem jantar, trancado no quarto, porque esqueceu de tirar o lixo. Samuel sentiu a garganta secar. O rosto de Vivi, sempre sereno, agora mostrava preocupação real, uma urgência que ele não conseguia ignorar. Por que ninguém nunca me contou isso? Sussurrou ele, voz cheia de culpa. Vivi soltou um suspiro cansado. Porque ela faz parecer que é tudo culpa deles. Ela sorri na frente do senhor, inventa desculpas para os olhares tristes, diz que é fase de adaptação. E eles acreditam que perderam a mãe porque não se comportaram. Glória sabe manipular cada palavra, cada gesto. Samuel levou a mão à testa, tentando organizar o turbilhão de pensamentos. O que eu faço, Vivi? Como posso provar isso? Como proteger meus filhos sem que pareça perseguição? Vivi se aproximou mais, falando tão baixo que mal se ouvia. Eu já pensei em gravar, tenho um celular antigo guardado, posso esconder na sala, tentar pegar uma dessas cenas. Dona Clarice, a porteira, também já percebeu. Ela disse que se ouvir algo estranho de novo, pode testemunhar. O senhor não está sozinho, mas tem que agir com cuidado. Samuel olhou para a empregada com gratidão e medo misturados. A sensação de ser espionado pelas paredes aumentava, como se Glória pudesse aparecer a qualquer instante. Antes que pudessem continuar a conversa, passos rápidos se aproximaram. Vivi pegou as roupas e saiu em silêncio. Samuel tentou se recompor, voltando para o restante da família como se nada tivesse acontecido. Glória surgiu à porta, sorriso ensaiado, perguntando se estava tudo bem. Ele apenas assentiu, desconfiado. Durante o resto da manhã, Samuel observou tudo com mais atenção. Notou como Manuela se encolhia sempre que Glória se aproximava, como Felipe sumia pela casa com desculpas para não ficar no mesmo ambiente. Até o cachorro parecia inquieto, deitando aos pés de Vivi em busca de segurança. Na hora do almoço, Samuel comentou sobre levar as crianças ao parque no fim de semana, tentando animar o ambiente. Glória sorriu, mas seus olhos estreitaram.
Eles só vão se merecerem, respondeu, cortando qualquer esperança de leveza. Manuela ficou imóvel, garfo parado no ar, olhando para o prato vazio. Felipe tentou defender a irmã, mas Glória revidou com uma ameaça velada. Posso muito bem ligar para o colégio e pedir para transferi-los. Sei resolver o que vocês não sabem. Vivi se ocupou de servir a mesa, mas a tensão era quase palpável. Samuel percebeu que as paredes, antes cheias de quadros e retratos felizes, agora pareciam assistir a cada movimento com olhos de juízes silenciosos. Ao fim da tarde, Glória saiu para uma reunião. Vivi aproveitou para buscar o velho celular no fundo do armário, conferindo a bateria. Samuel aceitou a proposta, dando carta branca para a empregada agir como achasse melhor. Só não coloque ninguém em risco, pediu. Vivi prometeu cuidar de tudo. Manuela e Felipe, percebendo o movimento, se aproximaram de Vivi no corredor. A menina segurou o braço da empregada, olhos cheios de súplica. Você vai embora também? Sussurrou. Vivi se agachou para ficar na altura das crianças. Eu não vou sair, só vou ajudar vocês, mas preciso que fiquem atentos. Se ouvirem algo estranho, me avisem. Felipe assentiu, o semblante um pouco mais leve, como se alguém finalmente estivesse vendo a dor deles. O apartamento aos poucos voltou ao ritmo habitual, mas nada era como antes. Samuel, agora ciente do que se passava o tempo todo dividido entre agir e esperar o momento certo. As paredes continuavam ali, testemunhas silenciosas de uma rotina cheia de sussurros, pequenos gestos de medo e olhares que gritavam muito além do que qualquer palavra podia dizer. A manhã seguia lenta, como se cada segundo arrastasse uma tensão invisível pelo apartamento. Samuel olhava para os filhos com outros olhos. A xícara de café esfriava em suas mãos, mas ele só percebia o quanto cada gesto das crianças parecia ensaiado. Manuela puxava a manga do moletom até cobrir os pulsos, sempre atenta a não chamar atenção. Felipe arrumava a mochila com um cuidado exagerado, olhando sempre de relance para a porta da cozinha, como se esperasse a qualquer momento ouvir o salto de Glória atravessando o corredor. Vivi aproveitou uma brecha durante a arrumação dos quartos e chamou Samuel discretamente. Ele entrou no quarto de Manuela, fechou a porta e se agachou ao lado da cama, onde a filha sentava desenhando com lápis de cor. A menina tentou sorrir, mas seus olhos não acompanhavam o gesto. Samuel observou o desenho. 3 bonecos de mãos dadas, o do meio com um coração partido no peito. O empresário sentiu um peso novo sobre os ombros. Manuela, de repente, puxou a manga para ajeitar o papel e revelou um roxo escuro na curva do braço. Samuel ficou imóvel por um instante, olhando para a mancha que gritava mais do que qualquer palavra. Antes que ele pudesse perguntar, Manuela abaixou o olhar, puxou a manga de volta e ficou em silêncio. Vivi entrou, fingindo arrumar os brinquedos, mas olhou firme para Samuel como se dissesse, viu? Os 2 adultos trocaram um olhar cúmplice, cheio de impotência. O empresário se ajoelhou ao lado da filha e falou baixinho. Se doeu, você precisa me falar, meu amor. Manuela apenas balançou a cabeça. Foi só um esbarrão, pai, já passou. Mas a menina segurou a mão do pai com mais força do que de costume. Vivi ao fundo, limpava a estante com movimentos lentos, escutando tudo. Mais tarde, no quarto de Felipe, Samuel encontrou um caderno com folhas amassadas e palavras riscadas com raiva. Entre frases desconexas lia-se: eu queria sumir, ninguém acredita, tudo minha culpa. O menino, ao perceber o pai mexendo nas coisas, tentou tirar o caderno das mãos dele, mas Samuel foi mais rápido. Felipe, o que está acontecendo? Você pode confiar em mim. Felipe não respondeu de imediato. Mordeu o lábio e olhou para a janela, como se buscasse uma fuga. Não é nada, pai. Só umas besteiras. A resposta veio vazia, automática, igual às respostas que Samuel dava a si mesmo para justificar o que se passava ali dentro.
Vivi entrou no quarto logo depois, trazendo lençóis limpos. Ela colocou a mão no ombro de Felipe, que se encolheu ao sentir o toque. "Tá tudo bem, menino?" sussurrou, mas o tom não era de quem acreditava naquilo. Samuel agradeceu com um aceno e saiu com o caderno, prometendo a si mesmo que não deixaria passar despercebido. No corredor, encontrou Vivi, que estava visivelmente abalada. "Eles não falam porque têm medo. Já vi Glória puxando a Manuela pelo braço. Já vi Felipe trancado no quarto horas a fio. Quando o senhor não está, ela não se controla." Os dias se repetiam entre silêncios, marcas escondidas e olhares de pedido de socorro. Certa tarde, Samuel chegou mais cedo do trabalho e pegou Manuela chorando no banheiro. E menina tentava lavar uma camiseta manchada de sangue. Um corte pequeno no joelho, daqueles que doem mais no orgulho do que na pele. Ao ver o pai, ficou imóvel, tentando esconder o machucado. Samuel segurou a filha no colo e, com delicadeza, perguntou: "O que foi dessa vez, filha?" Manuela hesitou, depois murmurou: "A madrasta falou que se eu sujasse de novo, ia dormir sem jantar." "Eu não queria, pai, eu juro." Samuel respirou fundo, abraçando a menina, sentindo o corpo dela tremer de medo. Felipe começou a apresentar dores de cabeça frequentes. A professora ligou para Samuel, preocupada com o rendimento do menino. "Ele anda calado, não conversa com ninguém. Os desenhos estão sempre cinza ou preto", comentou. Samuel agradeceu, desligou o telefone e ficou ainda mais inquieto. Vivi, percebendo o clima, buscou apoio em Dona Clarice. A porteira disse que já escutou gritos vindos do apartamento, principalmente nos fins de semana. Mas Glória sempre explicava que era criança fazendo bagunça. Uma noite, após mais uma discussão no jantar, Samuel encontrou Manuela encolhida atrás do sofá, chorando baixinho. Ele se sentou ao lado da filha, passou a mão em seus cabelos e perguntou: "Você quer ir para a casa da vovó?" Manuela balançou a cabeça negativamente. "Quero ficar aqui com o senhor e com a Vivi. A gente só queria que a madrasta fosse embora." O empresário sentiu o coração apertar, sem saber como blindar os filhos daquela dor, sentindo-se culpado por cada dia que havia confiado cegamente em Glória. A cada manhã, os sinais aumentavam. Manchas roxas, pequenos cortes, tristeza disfarçada de obediência. Felipe ficava mais fechado. Manuela se encolhia até desaparecer embaixo das cobertas. Samuel, atormentado, passou a ficar cada vez menos tempo fora de casa, tentando flagrar o que já sabia, mas ainda sem coragem de confrontar diretamente a mulher. Vivi, por sua vez, não desgrudava das crianças, vigiando de longe, pronta para agir caso algo fugisse do controle. O apartamento, antes símbolo de conforto e sucesso, agora era um campo minado de emoções e pequenas feridas, onde o medo se escondia até nos detalhes mais banais. Vivi sentia no corpo o cansaço de quem carrega mais do que apenas o peso dos afazeres domésticos. Nos últimos dias, as olheiras se aprofundaram e o olhar atento escondia uma inquietação constante. Ela já não dormia direito, preocupada com cada gemido vindo do quarto das crianças, com cada ruído abafado atrás das portas fechadas à força por Glória. Depois que percebeu a intensidade das marcas nos pequenos e o silêncio dolorido que reinava na casa, decidiu que não dava mais para ser espectadora. Já era tempo de agir, mas precisava de coragem e estratégia, porque em uma casa onde até as paredes parecem conspirar para encobrir verdades, qualquer passo em falso poderia custar caro. Samuel, cada vez mais presente, notava a diferença. Repare que, ao voltar para casa, o primeiro olhar que buscava não era mais o da esposa, mas o de Vivi. Procurava respostas mudas, ansiava por sinais de que as crianças estavam bem. Um dia, enquanto Glória resolvia questões bancárias ao telefone, Samuel chamou Vivi discretamente para o escritório, como se fosse tratar de assuntos banais.
Ela entrou com um pano de limpeza na mão, mas o coração acelerado denunciava que ali nada era casual. Samuel se sentou diante da escrivaninha, fitando Vivi com a expressão de quem precisava ouvir o que mais temia. Eu já tentei avisar, doutor. Ela começou hesitando. A senhora Glória, ela me disse que, se eu falasse qualquer coisa, eu seria demitida e as crianças iriam para um internato. Elas mesmas pediram para eu ficar quieta. Acreditam que só pioraria para elas. Samuel sentiu o peito apertar ainda mais, mas antes que pudesse responder, Vivi revelou algo que não estava nos planos. Tem mais uma coisa. Não é só medo de perder o emprego, não. Eu já vivi algo parecido antes, muitos anos atrás. O empresário se ajeitou na cadeira, surpreso. Vivi suspirou fundo, os olhos voltando no tempo. Quando eu era pequena, vi minha mãe passar por maus tratos. Ela trabalhava numa casa em que a patroa era cruel. Eu era só uma menina, mas lembro dos olhares, das mãos marcadas, dos choros escondidos. Minha mãe aguentou muito, até que um dia não suportou mais e fugiu comigo no meio da noite. Depois disso, prometi para mim mesma que nunca deixaria ninguém sofrer calado se eu pudesse ajudar. Samuel ouviu tudo em silêncio, absorvendo a força daquela confissão. Eu não tenho coragem de abandonar essas crianças, doutor. Elas confiam em mim mais do que na própria família. E eu confio no Senhor também, só preciso de um sinal para agir. Samuel sentiu uma mistura de vergonha e gratidão, porque só agora entendia de fato o tamanho da responsabilidade que tinha nas mãos. Você não vai sair daqui, Vivi. Eu não vou deixar. Mas a gente precisa provar. Não adianta só falar, ninguém vai acreditar. Você tem ideia do que pode fazer? Vivi tirou de dentro do avental um celular antigo, com a tela trincada, mas funcionando. Esse aparelho ainda grava bem. Eu posso esconder na sala ou no corredor e tentar gravar o que acontece. Dona Clarice, a porteira, já me disse que escuta barulhos estranhos, gritos. Ela pode ser testemunha se precisar. Samuel aprovou o plano, mas pediu para que Vivi tivesse cuidado. O medo era grande, não só pela segurança das crianças, mas pela própria integridade de Vivi, que já havia sofrido demais calada. Fazemos tudo juntos, disse ele, tentando passar confiança. Vivi assentiu, emocionada. Nos dias seguintes, ela preparou tudo com cautela. Escondeu o aparelho atrás de um vaso na sala de jantar, sempre checando se Glória não percebia nada fora do lugar. Passava pelo corredor diversas vezes, inventando desculpas para arrumar almofadas, pegar jornais, regar plantas. A cada vez, ajustava o celular para garantir que estava captando tudo. O clima em casa ficou ainda mais tenso. Glória desconfiava de qualquer cochicho e passou a vasculhar a rotina de Vivi com mais rigor, controlando horários, perguntando detalhes do serviço, revirando armários atrás de motivos para reclamar. Felipe e Manuela sentiam o clima, mas não sabiam ao certo o que estava por trás dos gestos de Vivi. A empregada, por sua vez, reforçava com eles pequenos sinais: um sorriso, um bilhete escondido entre os lápis de cor, um doce de leite feito em segredo como recompensa pelos dias difíceis. Numa manhã de sábado, Glória perdeu a paciência porque Manuela deixou cair suco no tapete da sala. Gritou tão alto que Dona Clarice ouviu do hall e subiu para bater a porta, alegando ter ido buscar correspondência atrasada. Vivi aproveitou o momento, retirou o celular e rapidamente trocou o local da gravação para um novo esconderijo, atrás dos livros na estante. O arquivo daquela manhã estava garantido. Depois do almoço, Samuel foi chamado por Vivi à área de serviço, onde ela, com um leve sorriso, mostrou o celular e disse: "Hoje saiu coisa que ninguém pode negar." Ele pegou o aparelho com a mão trêmula, sentindo que talvez, finalmente, aquela casa pudesse voltar a ser um lugar seguro para os filhos. Vivi passou a viver cada instante da casa como se estivesse em campo minado. Cada passo era calculado, cada movimento pensado para não levantar suspeitas.
O celular antigo, seu novo aliado, estava sempre carregado, pronto para ser reposicionado. No início da semana, ela escondeu o aparelho atrás dos livros grossos da estante da sala, no cantinho menos usado, onde só ela limpava, e Glória nunca mexia. Era preciso capturar a verdade, registrar com precisão os gritos, ameaças e humilhações que Glória dirigia às crianças, pois só assim Samuel teria algo concreto em mãos para enfrentar a esposa. O clima na casa era de tensão constante. Glória, desconfiada, parecia sentir que havia algo fora do lugar. Passou a fiscalizar o serviço de Vivi de perto, perguntando a cada hora se ela já havia limpado tal cômodo, arrumado a mesa, separado as roupas para passar. Qualquer objeto fora do lugar era motivo de sermão, mas Vivi disfarçava com maestria. Enquanto limpava, observava a movimentação das crianças, sempre atenta ao menor sinal de perigo. Felipe, mais calado que nunca, inventava desculpas para sair de perto da madrasta. Manuela, nervosa, grudava em Vivi sempre que podia, pedindo colo ou carinho em silêncio, num gesto que misturava medo e esperança. Numa tarde abafada, Vivi percebeu que Glória estava especialmente irritada. A mulher dava ordens em voz alta, reclamava do almoço, dizia que o arroz estava empapado e que ninguém naquela casa fazia nada direito. Ao final do almoço, Manuela, sem querer, derrubou um copo d'água na mesa. Glória levantou, já sem paciência, e gritou: "Você nunca aprende, nem para segurar um copo serve." O celular, escondido na estante, registrava cada palavra dura, cada ameaça. Vivi ficou imóvel, o coração acelerado, mas por fora fingia arrumar a mesa, sem levantar os olhos. À noite, depois de colocar as crianças na cama, Vivi revisou rapidamente o aparelho enquanto lavava a louça. O áudio estava claro, as agressões verbais facilmente perceptíveis. Era a prova que precisava. Mas ainda assim, achou melhor tentar gravar mais cenas, garantir que Samuel tivesse elementos suficientes para agir sem medo de ser contestado. Nos dias seguintes, ela variava os esconderijos, atrás do micro-ondas, dentro do armário de mantimentos, até entre os brinquedos das crianças. Nada podia dar errado, bastava um deslize, e Glória perceberia tudo. Certa manhã, quando Glória saiu para resolver pendências no banco, Vivi aproveitou para conversar com Dona Clarice. A porteira, velha conhecida do bairro, também estava preocupada com as crianças. "Eu escuto coisa estranha, Vivi. Choro, barulho de móvel arrastando, grito de mulher brava. Mas se alguém me perguntar, eu não sei de nada", disse num sussurro carregado de cumplicidade. Vivi sorriu de canto, agradecida. "Fique de olho, qualquer coisa me avisa. E se puder, seja testemunha depois. As crianças vão precisar", pediu. Dona Clarice assentiu, prometendo ajudar no que fosse possível. Na volta do banco, Glória notou que um dos porta-retratos da sala estava um pouco fora do lugar. Chamou Vivi, irritada, e exigiu explicações. A empregada respirou fundo e inventou na hora que havia tirado o pó. Talvez tivesse deixado torto sem querer. Glória olhou com desconfiança, mas acabou acreditando. Vivi saiu da sala com as mãos geladas, sentindo que estava sempre um passo de ser descoberta. No quarto, Felipe, ao ver a expressão da empregada, perguntou baixinho: "Você tá triste, Vivi?" Ela balançou a cabeça e forçou um sorriso, dizendo que só estava cansada, mas que logo tudo ficaria bem. Ao longo da semana, o clima ficou mais pesado. Samuel, já sabendo do plano, fingia normalidade para não chamar a atenção da esposa, mas estava sempre atento a qualquer mudança de humor de Glória ou movimento estranho na casa. Observava como os filhos se encolhiam à simples presença dela, como Manuela evitava comer perto da madrasta, temendo um novo ataque. Em um dos áudios gravados, Vivi captou Glória dizendo para Felipe que, se ele fizesse corpo mole na escola de novo,
Não teria direito de ver o pai no fim de semana. A cada nova gravação, a verdade se revelava mais dura do que Samuel imaginava. Certa tarde, Glória explodiu depois de encontrar um brinquedo fora do lugar no quarto de Manuela. Xingou a menina, ameaçou quebrar todos os brinquedos e chegou a empurrar uma cadeira contra a parede. O barulho foi tão forte que Dona Clarice da portaria subiu para perguntar se estava tudo bem. Vivi aproveitou a visita para trocar o aparelho de lugar, escondendo-o agora atrás do sofá. O áudio daquela explosão foi direto para o arquivo de provas que ela já começava a montar com cuidado. No fim de semana, Samuel e Vivi se reuniram discretamente na área de serviço. Ela mostrou os áudios, reproduziu trechos onde Glória gritava, humilhava, ameaçava. Samuel, com os olhos marejados, agradeceu à empregada pela coragem e pela lealdade. Agora ninguém pode mais duvidar. Só precisamos do momento certo para agir, disse. Vivi assentiu, sentindo-se mais aliviada por dividir o peso daquela responsabilidade. Naquela casa, plantavam-se provas como sementes de um futuro que ainda parecia distante, mas a cada dia crescia a esperança de que as crianças pudessem, em breve, voltar a sorrir sem medo. A noite caiu, trazendo uma tempestade pesada. Raios riscavam o céu sobre o edifício e o barulho do vento fazia os vidros da janela tremerem. O relógio marcava quase 11, quando Glória, de humor imprevisível desde o fim da tarde, decidiu inspecionar os quartos das crianças pela terceira vez naquele dia. Manuela dormia, encolhida sob o edredom, abraçada ao urso de pelúcia preferido. Felipe fingia ler, olhos fixos nas páginas, mas sem absorver uma palavra. O silêncio, cortado apenas pela chuva e o som dos trovões, parecia ainda mais denso dentro do apartamento. Vivi recolhia à cozinha, já pensando no descanso, quando escutou o primeiro grito, um chamado áspero, seguido de passos pesados no corredor. O coração disparou antes mesmo de saber o motivo. Largou o pano, foi até a porta da cozinha e viu Glória abrir a porta do quarto de Manuela sem bater. Levanta agora, sua preguiçosa. Olha essa bagunça. A menina acordou assustada, olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Glória arrancou o urso dos braços da criança e puxou o edredom, jogando tudo no chão. Eu já falei 1000 vezes para arrumar esse quarto. Você nunca aprende. O tom de voz era tão alto que até Felipe, no quarto ao lado, se levantou, alarmado. Vivi correu para o corredor, o celular escondido no bolso do avental. Aproximou-se do quarto, o aparelho já gravando, mas se manteve a distância suficiente para registrar tudo sem ser vista. Felipe saiu de seu quarto ao ouvir o choro da irmã e se aproximou, parando-a à porta hesitante. Glória nem percebeu o menino, concentrada em esbravejar com Manuela. A partir de hoje você vai aprender do jeito mais difícil. Se fizer bagunça de novo, dorme sem jantar, sem brinquedo, sem nada. Manuela tentava segurar o choro, mas as lágrimas rolavam silenciosas pelo rosto. Vivi apertou o celular nas mãos, o peito apertado de raiva e impotência, sabendo que aquele era o tipo de registro que ninguém poderia negar. Felipe, movido pela coragem que só o desespero traz, entrou no quarto e ficou entre Glória e a irmã. Não faz assim com ela, por favor. Foi só um erro. Glória, surpresa pela ousadia do menino, girou para ele e soltou fria. Você também não me desafia. Se quiser dormir trancado hoje, é só continuar. O menino recuou, abaixando a cabeça. Vivi sentiu vontade de intervir, mas sabia que cada palavra sua poderia piorar tudo. Ficou de olhos atentos, esperando um sinal de que poderia agir sem colocar as crianças em risco. No meio da confusão, Samuel chegou da rua, trazendo um guarda-chuva encharcado. Assim que abriu a porta, ouviu os gritos vindos do corredor. Largou as chaves e correu para os quartos, o coração acelerado. Encontrou Vivi no corredor, olhos arregalados, e de dentro do quarto de Manuela ainda vinham os gritos. Samuel entrou sem bater.
A cena congelou. Glória, de pé diante da cama, Manuela encolhida no canto, Felipe parado entre as duas, olhos vermelhos. O que está acontecendo aqui? O tom grave do pai fez o ambiente mudar imediatamente. Glória soltou um suspiro teatral, girando o corpo com um sorriso falso. Nada demais, Samuel. Só tentando ensinar um pouco de disciplina. Suas crianças precisam aprender que a vida não é bagunça. Ele olhou para Manuela, depois para Felipe, ambos em silêncio, assustados. Vivi, à porta, segurava o celular apertado, pronta para dar o próximo passo. A Manuela só queria dormir. Não precisava gritar desse jeito, arriscou Felipe, mas Glória interrompeu. Cale a boca, Felipe, não se meta. Samuel sentiu uma raiva diferente crescer dentro de si. Caminhou até Manuela, a menina se jogou nos braços dele, soluçando. Pai, eu só queria dormir com meu urso. O empresário afagou os cabelos da filha e encarou Glória, sem disfarçar mais atenção. Aqui ninguém vai mais gritar com meus filhos. Acabou. Pode sair do quarto agora. Glória fingiu indiferença, mas Samuel percebeu a fúria contida no olhar dela antes de sair batendo a porta. Vivi entrou de mansinho e, ao ver Manuela agarrada ao pai, fez um sinal de cabeça para Samuel. O celular estava gravando. Quando Glória sumiu pelo corredor, Vivi se aproximou do empresário e falou baixinho. Gravei tudo. Tá aqui, ó. Samuel pegou o aparelho, agradecido, os olhos marejados. Felipe se sentou ao lado da irmã, abraçando-a. A chuva lá fora engrossava, o trovão quase abafando o choro de Manuela. O ambiente estava longe de ser tranquilo, mas naquela noite, pela primeira vez, Samuel sentiu que não estava mais sozinho para enfrentar o inferno doméstico que Glória impunha aos filhos. Vivi se comprometeu em ficar de olho durante a madrugada, dormindo de porta entreaberta para escutar qualquer movimentação estranha. Felipe demorou para dormir. Sentou na beirada da cama de Manuela, segurando sua mão pequena. Samuel fez uma promessa silenciosa, olhando para as crianças. Faria tudo o que fosse necessário para protegê-los dali para frente. Vivi, antes de se recolher, deixou o celular carregando, pronta para captar qualquer novo ataque. O medo ainda habitava cada canto do apartamento, mas naquele instante, com a tempestade lá fora e os três juntos, nascia também uma centelha de esperança. Talvez, depois daquela noite, as vozes da casa pudessem finalmente ser ouvidas do lado de fora. O domingo amanheceu com o cheiro de café fresco na cozinha e um silêncio diferente no apartamento. Vivi acordou cedo, como de costume, e antes mesmo de preparar o café das crianças, foi checar o celular escondido atrás do vaso de plantas. O coração batia acelerado. Os áudios da noite anterior estavam todos ali, claros, registrando cada grito de Glória. O choro abafado de Manuela, a voz trêmula de Felipe tentando proteger a irmã. Na tela trincada, Vivi ouviu a humilhação, a violência, tudo aquilo que até então morava apenas na sombra dos cômodos. Ela respirou fundo, sabendo que aquele pequeno aparelho agora era escudo e espada. Samuel também acordou cedo, mais inquieto do que nunca. Na sala, encontrou Vivi cuidando das plantas da janela. O olhar da empregada dizia tudo. Sem dizer uma palavra, ela colocou o celular na mão dele, deixando a responsabilidade do próximo passo em seus dedos. Samuel sentou-se à mesa e, enquanto tomava o café, colocou os fones e ouviu tudo do começo ao fim. As mãos tremiam enquanto escutava cada insulto, cada ameaça dita por Glória. O empresário foi tomado por uma mistura de revolta, vergonha e tristeza. O silêncio das crianças agora fazia sentido demais. Não era apenas medo, era o medo de não serem ouvidos, de não serem acreditados. Samuel terminou o café, encarou o corredor como se fosse a primeira vez.
Decidiu que precisava agir, mas não podia correr o risco de Glória destruir as provas. Era preciso pensar rápido. O almoço foi tenso. Glória servia a comida como se nada tivesse acontecido, sorrindo diante dos filhos e trocando olhares de controle com Samuel. Manuela mal tocou no prato. Felipe empurrava o feijão de um lado para o outro, o apetite ausente, a angústia transbordando em gestos pequenos. Samuel tentava manter a postura, mas a cada frase de Glória sobre bons modos, crianças obedientes e família feliz, sua paciência se esgotava um pouco mais. Vivi, sempre atenta, percebia os olhos do patrão buscando apoio silencioso. Após o almoço, Samuel fingiu que precisava sair para buscar um remédio na farmácia e levou o celular consigo. No carro, estacionado em uma rua tranquila, ele mandou os áudios para seu próprio e-mail, salvando as provas em nuvem para evitar qualquer surpresa. Em seguida, ligou para Dona Clarice, a porteira, pedindo que ficasse de sobreaviso caso ouvisse qualquer barulho estranho durante a tarde. O retorno para casa foi um exercício de autocontrole. Samuel guardou o celular, olhou para o próprio reflexo na porta do elevador e sentiu o peso de ser pai, de ser responsável pela verdade que não podia mais ignorar. Quando subiu, encontrou as crianças no quarto, brincando em silêncio, e Vivi limpando a sala com passos lentos. Glória estava ao telefone no escritório, rindo alto para alguém do outro lado da linha. O restante do domingo arrastou-se devagar. Samuel se obrigava a agir com naturalidade, mas as crianças notavam o clima diferente. Manuela sentou-se ao lado do pai para desenhar, encostando a cabeça em seu braço. Felipe não largava o irmãozinho de pelúcia, que servia de escudo para a ansiedade. Vivi, mesmo discreta, tentava passar segurança em cada gesto, cuidando do lanche, deixando um doce preferido escondido na bolsa da menina, enchendo a casa de pequenos cuidados que pareciam milagres dentro do caos. Já era noite quando Glória finalmente percebeu que algo estava diferente. Entrou no quarto de Samuel de supetão, olhos duros, tom de voz cortante. O que está acontecendo? Por que essa cara de enterro? Samuel a encarou, mantendo o tom controlado, mas sem conseguir esconder o desgaste. Acho que já passou da hora de termos uma conversa séria, respondeu, baixando a voz para não assustar as crianças. Glória tentou desviar o assunto. Reclamou do barulho das crianças, inventou que estava preocupada com a escola de Manuela. Samuel não recuou. Pediu para conversar na sala. Chamou Vivi e Dona Clarice para se juntarem. Glória percebeu que perdia o controle. Tentou impedir Vivi de sair da cozinha, mas a empregada, com dignidade, atravessou o corredor e sentou-se no sofá ao lado de Dona Clarice, que aguardava silenciosa, braços cruzados. Samuel se levantou, olhou nos olhos da esposa e, sem rodeios, colocou o celular sobre a mesa. Eu tenho tudo gravado. Cada palavra, cada grito, cada ameaça. Agora acabou, Glória. O rosto dela ficou pálido. Tentou pegar o aparelho, mas Samuel foi mais rápido. Não adianta apagar, já salvei em vários lugares. Glória partiu para o ataque. Acusou Vivi de manipulação. Disse que tudo era mentira, que as crianças estavam mimadas e que ninguém a respeitava porque Samuel era omisso. Dona Clarice, então, falou pela primeira vez. Eu ouvi tudo, várias vezes. A Vivi nunca mentiu. As crianças têm medo de você. Glória tentou rir, mas o riso saiu falso, trêmulo. O silêncio na sala foi tão pesado que só se ouvia o som distante da chuva batendo na janela. Manuela apareceu na porta, olhos vermelhos. Felipe a abraçou. Samuel se aproximou dos filhos, sentindo-se menor diante de tanto sofrimento. Glória sabia que estava cercada, mas ainda tentou o último golpe. Ameaçou chamar um advogado, disse que tiraria as crianças dali, acusaria Samuel de alienação parental. O empresário, sem levantar a voz, respondeu: aqui ninguém tira mais nada de ninguém. Nem voz, nem infância, nem a chance de ser feliz.
Glória olhou para todos na sala, percebeu que não tinha mais aliados e, sem dizer mais nada, subiu para o quarto, batendo a porta com força. Samuel, enfim, sentiu que a casa respirava diferente. O pior já tinha saído das sombras. Agora era hora de proteger, cuidar e, aos poucos, devolver as crianças ao direito de viver sem medo. Naquela segunda-feira cinzenta, o apartamento parecia menor. O clima era de espera, como se todos sentissem o peso de algo que estava para acontecer. Samuel passou a manhã em silêncio, andando de um cômodo ao outro, vigiando cada passo de Glória. Os filhos foram para a escola sem trocar uma palavra com a madrasta, e Vivi aproveitou o vazio da casa para recolher o que restava de provas, o celular, as anotações, o apoio de Dona Clarice. A cada som de elevador vindo do hall, Samuel se perguntava se era o momento certo, se teria forças para fazer o que precisava ser feito. Glória saiu para o mercado antes do almoço, deixando para trás o perfume forte e um rastro de tensão. Samuel aproveitou a ausência para reunir Vivi e Dona Clarice na sala. As duas, cúmplices naquele silêncio de quem já tinha visto e ouvido demais, sentaram-se lado a lado, olhos atentos. Samuel repassou rapidamente os áudios e organizou tudo em uma pasta, pronto para qualquer contestação. O tempo parecia parado até que Glória voltou, entrando pela porta da frente com as sacolas e a velha expressão de superioridade. Ela nem cumprimentou ninguém, apenas largou as compras na cozinha e foi conferir os quartos, desconfiada. Ao perceber as 3 pessoas reunidas na sala, parou no corredor, cruzou os braços e olhou para Samuel com desdém. "O que é essa reunião? Estão planejando alguma coisa nas minhas costas agora?" Samuel respirou fundo, pediu para ela se sentar. Glória recusou, mas ficou parada, encarando o trio. O empresário, com calma, puxou o celular do bolso e colocou sobre a mesa. "Nós vamos conversar. Eu já ouvi tudo. Tenho provas de cada vez que você humilhou as crianças, de cada ameaça, cada grito." Dona Clarice escutou. Vivi gravou. "Não tente negar." Glória tentou rir, mas o som saiu seco. "Isso é ridículo. Você vai acreditar em uma empregada e numa porteira? Eu sou sua mulher, Samuel. Sempre fiz o melhor para essa casa. E as crianças só têm problemas porque são mimadas, fracas. E você nunca teve pulso." Dona Clarice ergueu a voz, surpreendendo até Vivi. "Chega, Glória. Eu já vi coisa demais. Ouvi coisa demais. Sempre fiquei quieta porque achei que não era da minha conta, mas cansei de ver essas crianças sofrendo. Você nunca me enganou." Vivi, firme, não baixou o olhar. "As crianças não são fracas, só não aguentam mais ter medo dentro da própria casa." O senhor Samuel acreditou porque viu e ouviu. Agora todo mundo vai saber quem a senhora é de verdade. Glória virou-se para Samuel, o olhar furioso. "Você vai mesmo fazer isso comigo? Vai me expor por causa de 2 empregadas e de crianças ingratas? Vai me humilhar assim, como se eu fosse uma criminosa?" Samuel não vacilou. "Eu vou proteger meus filhos, nem que seja a última coisa que eu faça. Não quero te humilhar, mas também não vou mais fingir que não vejo. Não posso mais permitir que isso continue." Glória tentou se aproximar dele, mas Samuel levantou, bloqueando o caminho. "Chega, Glória. Você vai arrumar suas coisas e sair dessa casa hoje mesmo. Não quero mais uma cena, não quero escândalo. Quero só que saia. Não te devo nada além disso." A reação de Glória foi imediata. Ela gritou, esbravejou, ameaçou chamar advogados, inventou histórias sobre Vivi e Clarice, chegou a dizer que Samuel estava desequilibrado e influenciado. A cada nova acusação, Samuel apenas repetia com firmeza: "Acabou." Vivi ficou ao lado das crianças, que assistiam de longe, assustados, mas curiosos para saber se finalmente alguém ia defendê-los. Dona Clarice manteve-se na porta, pronta para chamar ajuda se Glória perdesse o controle.
Depois de longos minutos de discussão, Glória percebeu que não adiantava gritar. Ela subiu as escadas pisando firme, bateu portas, jogou malas no corredor e resmungou impropérios contra todos. Samuel, exausto, sentou-se no sofá, respirando com dificuldade. Vivi se aproximou e colocou a mão em seu ombro, como quem diz que agora tudo pode ser diferente. As crianças, ainda atônitas, saíram devagar de seus quartos e se aproximaram do pai. Manuela abraçou Samuel pelas costas. Felipe sentou ao lado do pai, calado, mas com um pequeno sorriso de alívio. Dona Clarice saiu para o corredor, observando pela janela do hall, até que o elevador parou no térreo. O barulho da porta fechando trouxe uma paz nova para o apartamento. Samuel ficou por alguns minutos abraçado aos filhos. Vivi sentou-se à frente deles, olhos marejados, sem dizer nada, apenas transmitindo com o olhar o orgulho de ter resistido. O apartamento, que até pouco tempo era palco de tensão, começava a respirar diferente. Glória, do outro lado da porta, era agora apenas uma lembrança do que a família precisava superar. Manuela olhou para o pai e sussurrou: "Agora a gente pode brincar na sala?" Samuel sorriu, beijou a testa da filha e respondeu com a voz finalmente leve: "Pode, meu amor. Agora a casa é de vocês de novo." O apartamento parecia outro já naquela mesma tarde. O silêncio pesado que durante tanto tempo sufocou cada canto da casa, agora era um vazio novo, uma calma cheia de expectativa, como se todos esperassem para ver se era verdade mesmo que o pesadelo tinha acabado. Samuel ficou parado por longos minutos, olhando pela janela da sala, as mãos ainda trêmulas, tentando processar tudo. Não conseguia se lembrar da última vez que ouvira um som de riso vindo dos filhos, sem aquela sombra de medo por perto. Da cozinha, o cheiro de café fresco preparado por Vivi foi preenchendo o ambiente. As crianças pareciam reaprender a ocupar a própria casa, a andar sem medo de tropeçar no olhar de Glória, a falar sem baixar a voz, a brincar e até a pedir carinho sem hesitação. Manuela correu para o quarto de brinquedos, chamando Felipe para montar o quebra-cabeça antigo que estava guardado no armário. O menino hesitou por um segundo, como se não acreditasse que podia simplesmente ser criança de novo, mas aceitou o convite da irmã. No corredor, Vivi recolhia roupas de cama com um sorriso discreto no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, limpava a casa sentindo que cada móvel voltava a pertencer a uma família, não a uma vitrine de aparências para visitas. Samuel preparou um chocolate quente para os filhos e chamou todos para a sala, incluindo Vivi. Ele sentou no tapete junto com as crianças, distribuindo canecas e olhando nos olhos de cada um. "Eu quero pedir desculpas para vocês", começou, a voz embargada, "por não ter percebido antes, por não ter protegido vocês como devia. Eu prometo, daqui para frente, que isso nunca mais vai acontecer. A gente vai conversar mais, vai ouvir mais um ao outro, e eu nunca mais vou deixar ninguém machucar vocês." Manuela se jogou no colo do pai. Felipe encostou a cabeça no ombro dele, e Samuel sentiu as lágrimas escorrerem enquanto abraçava os dois. Vivi sentou-se no sofá, observando a cena, com um orgulho silencioso. Ela sabia o peso de cada palavra daquele pedido de desculpas e o quanto a confiança daquelas crianças agora estava depositada nela e em Samuel. Quando Manuela convidou a empregada para brincar também, Vivi sorriu largo, sentou no chão ao lado dos dois e ajudou a encaixar as peças do quebra-cabeça. O tempo, que antes parecia parado e doente dentro daquelas paredes, agora corria solto, com vozes infantis e o som dos brinquedos sendo espalhados, sem que ninguém gritasse em resposta. No fim do dia, Samuel reuniu todos para o jantar. Ele mesmo cozinhou uma receita simples, arroz com frango e legumes, como costumava fazer antes de Glória transformar cada refeição em motivo de tensão. Manuela ajudou a pôr a mesa.
Felipe contou uma piada que arrancou risos verdadeiros de Vivi, e até Dona Clarice foi chamada para sentar e comer com eles, dizendo que nunca tinha visto aquela casa tão cheia de vida. O clima era outro. Não havia mais portas batendo, nem ordens secas, nem sussurros de medo. Só uma calma nova, um respeito mútuo e a certeza de que agora existia espaço para recomeçar. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, Samuel olhou para Vivi e disse baixinho: "Se não fosse você, não sei o que teria sido de nós." Vivi sorriu, respondeu com simplicidade: "Eu só fiz o que minha mãe me ensinou, doutor. Ninguém merece viver com medo." Samuel assentiu, sabendo que não havia agradecimento suficiente para expressar o que sentia. De noite, depois que as crianças dormiram juntas na cama grande do pai, Samuel sentou-se sozinho na varanda. Observou as luzes da cidade, pensando em tudo que havia acontecido. O peso da culpa misturava-se agora a um alívio real, uma coragem que ele nem sabia que possuía. Na manhã seguinte, Manuela acordou cedo, correu para a sala e encontrou o pai preparando café. "Hoje eu posso tomar café na xícara da mamãe." Samuel entregou a xícara com um sorriso e sentou-se com ela à mesa, sentindo que as pequenas tradições da família estavam voltando a florescer. Felipe apareceu pouco depois, carregando o caderno novo, disposto a escrever sobre a própria vida, sem medo de que alguém o censurasse. O sol atravessava as cortinas e iluminava a casa com uma luz inédita. Os dias seguintes trouxeram uma rotina tranquila. Vivi seguia trabalhando, mas agora era chamada para as refeições, ajudava nas tarefas da escola e foi promovida a alguém da família, não mais apenas uma funcionária. As crianças voltaram a brincar alto, a rir de verdade, a inventar brincadeiras novas e a fazer planos. Até Samuel começou a sair mais cedo do trabalho para buscá-los na escola, passear no parque ou só para ouvir histórias inventadas por Manuela no sofá da sala. A ausência de Glória virou apenas um eco distante, uma lembrança que servia como marco daquilo que nunca mais seria tolerado dentro daquelas paredes. O apartamento, enfim, voltou a ser lar. Samuel prometeu a si mesmo nunca mais fechar os olhos para o sofrimento de quem ama. E nas pequenas alegrias do cotidiano, cada um deles reaprendeu o valor da coragem, do amor e da liberdade de viver sem medo. O silêncio agora era só o som da paz. Se você também acredita que nenhuma criança merece viver com medo e que toda a família pode recomeçar, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Juntos, vamos espalhar coragem, empatia e esperança.